8 horas e 11 minutos, 8 horas e 11 minutos, pela Rádio Conceição Manhã 105.9. Agora, Jordano Zaghini Furtado com o seu entrevistado do dia de hoje. Nosso cordial bom dia a você, Jordano. Bom dia, Sandro Simas, comunicador, grande comunicador na nossa cidade e região. Muita satisfação estar essa quinta de manhã aqui, dando continuidade ao Manhã 105.9. Muito bem apresentado por você. E hoje um entrevistado... Não é de peso, né? Geralmente o pessoal tem que falar que é de peso, mas não é de peso. É peso médio, médio. Peso físico médio, mas cultural... É peso pesado. E artístico é peso pesado, é uma fera aí da nossa cidade, do grupo Coletivo Sem Nome, né? Depois ele vai explicar isso. Sim. É o Osmar Domingos que tá... E o Osmar Domingos está com uma performance que se realizará hoje, dia 31, às 18 horas, na Casa da Cultura, ali na proximidade. Na verdade, a atividade vai ser em Ercílio Luz, depois ele vai explicar. Sim. E o Osmar Domingos, então, a performance é ensaio sobre a cegueira. Bom dia, Osmar. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Osmar, performance, acho que uma performance sobre ensaio sobre a cegueira. Sim. Ensaio sobre a cegueira é uma obra famosíssima do poeta português José Saramago. Isso. Que do seu livro, inclusive, resultou de filme, de produção de Hollywood, mas dirigido até por um brasileiro também, sim, né? Fernando Meirelles. Isso, mas com um ator, com todo um elenco internacional, hollywoodiano. Então, é uma obra do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que tu vais realizar essa performance hoje. O que é essa performance, Osmar? Bom, primeiro eu gostaria só de falar um pouco sobre o que é uma performance, para dar uma base para o entendimento da atividade. A performance é mais ou menos quando as artes visuais encontram o teatro. Então, performance é um evento que pessoas ou uma pessoa realiza para as outras pessoas. Isso poderia ser chamado de teatro, né? Mas não, porque na performance, diferente do teatro, a gente não tem personagem, não tem texto dramático, ou seja, a gente não constrói uma ficção. Certo. A gente executa alguma ação real. Por exemplo, no ensaio sobre a cegueira, a ação que a gente tenta retirar do livro tem dois grupos. Um grupo de voluntários são os cegos, que são pessoas que vão estar vendadas, e o outro grupo são os guias. São pessoas que vão estar sem a venda, auxiliando essas pessoas vendadas, esses cegos, na jornada deles, que é atravessar a rua Ercílio Luz. Então a gente viu, essa ação é muito real, é muito concreta, né? Ninguém está fingindo que está cego, as pessoas estão realmente vendadas, não podem enxergar e estão realizando a ação de atravessar Ercílio Luz. A gente quis... baseado no livro, a gente quis reproduzir uma ideia para mim que é muito forte na obra do José Saramago, que é numa distopia, numa catástrofe humana dessa, acaba se formando uma comunidade à parte, que é a comunidade dos cegos, e como essa comunidade começa a se reconstruir enquanto comunidade, como ela coopera. Basicamente, a gente tem para que crie essa noção de cooperação e de comunidade, a gente tem a vontade de quando as pessoas que estão na Ercílio Luz, no seu dia a dia, olharem aquela situação e os cegos, na jornada deles de atravessar a Ercílio Luz inteira, as pessoas têm um impulso de auxiliar nessa jornada, na caminhada deles. Né? Isso pra gente vai ser muito importante, porque vai traduzir um pensamento nosso sobre a obra do Saramago. Maravilha, Osmar. Só para os ouvintes, o ensaio sobre a cegueira, o mais breve e sucinto resumo é de que houve uma epidemia, todo mundo começa a ficar cego na cidade, e esses que vão ficando cegos vão sendo levados para numa espécie de depósito, para um prédio enorme. É como uma quarentena, né? Eles são postos em quarentena, porque ninguém sabe o começo dessa cegueira, certo. Que não é uma cegueira comum, é uma cegueira branca, eles falam, e eles são postos em quarentena. E lá eles têm que se reorganizar nesse espaço onde eles estão, na verdade, cercados, porque tem uma operação militar que deixa esses cegos ali. Tá, e a performance de hoje, quem é que pode participar, Osmar? Como a gente fez um trabalho de preparação ontem, de sensibilização para esse fato de estar vendado, de não poder usar a visão como sentido,
a gente já realizou um trabalho de ensaio. Então, assim, a gente pede que as pessoas que tenham vontade de participar da atividade, venham para auxiliar a gente enquanto guia, que é essa função da pessoa que ajuda o que está executando a função de cego a não se machucar na rua. Então é assim, só para mim entender se a performance é isso mesmo. A pessoa não é deficiente visual, ela não é cega, ela vai estar lá, ter uma experiência de como é ser cego, na verdade. Ela vai ter os olhos, a pessoa que enxerga bem, vai ter seus olhos vendados e vai ser guiado por uma outra pelo Hercílio Luz, pelo caminho de Hercílio. Então eu que passo diariamente pelo Hercílio Luz, estou acostumado a ver Hercílio Luz, posso ter uma experiência de como um cego, na verdade, tem na Hercílio Luz, porque eu vou estar com meus olhos vendados, e ao mesmo tempo a questão da confiança, de eu me deixar guiar por um outro, a questão da cooperação. Isso mesmo, Osmar? Exatamente. Na verdade, a gente estava falando sobre isso ontem. Tem duas leituras desse trabalho, 2 sentidos, né? Tanto para quem tá de cego, que é um trabalho bem sensorial de ouvir a rua, ouvir a rotina e o cotidiano, porque tu estás no meio de uma rua que é central, que é a rua de comércio da cidade, então tu vais vendado, tu vais ter que atravessar essa rua e tu vais ouvir muito, experimentar a rua de outra forma. Meu Deus. E também tem o sentido de quem tá vendo aquelas pessoas nessa situação, né? O que ela vai pensar disso? A gente não quer dirigir nenhum sentido, mas óbvio, a gente quer causar um estranhamento e a partir disso a pessoa pode pensar o que ela quiser. É uma baita experiência valiosa. E essa performance vai hoje, então, no dia 31, hoje, às 18 horas, na Casa da Cultura, né? É na Hercílio Luz, mas ali bem no começo da Hercílio Luz. Com a Marcos Conder, né? Aí eles iniciam ali, porque a gente trabalha com a primeira imagem do livro, que é quando o primeiro cego tá no carro, olhando o semáforo, que tá vermelho. Quando o semáforo fica verde, ele se percebe cego e começa a ficar desesperado. A gente vai traduzir essa primeira imagem. Ali, quando o semáforo mudar de cor, os cegos vão se vendar e começam a trajetória. Uma baita experiência, porque na verdade até o sentido da visão, ele inibe os outros sentidos, né? Sim. Por exemplo, quando a gente tá com uma comida muito gostosa, quando a gente quer sentir bem o gosto da comida, automaticamente a gente fecha o olho. E uma música também, quer escutar muito bem uma música, é melhor que você escute ela, vamos supor, de olhos fechados, né? Sim. As outras percepções daí se aguçam mais, né? Exatamente, é porque a visão ela domina muito. Como a nossa cultura atual ela é muito visual, porque é a cultura da publicidade, do consumo, da imagem, acaba que a visão ela domina muito e os outros sentidos, se a gente exercitasse eles são muito importantes, eles nos causam outras percepções de mundo. E tá cada vez mais da imagem, né? Até o próprio, vamos supor, o Facebook, ele é praticamente imagem, né? Se não adianta tu escrever um texto com mais de um parágrafo, ele não vai ser lido, né? Ele as pessoas não leem. Da imagem. E evoluiu muito as pesquisas em torno da imagem como forma de provocar, chamar a vontade dos indivíduos, né? Assim. E tu és de Itajaí, Osmar? Não? Sou de Itajaí. Nascido e criado. Legal. E aonde, Osmar? Qual bairro? Eu cresci, nasci aqui perto da prefeitura, ali, que Vila, era Vila Operária, mas aí botaram uma placa lá dizendo que é centro, então não sei. É na qual rua? Assim, porque tem uma divisão ali. É bem perto da Lanchonete Samurai. É uma rua sem saída ali. Sim. E daí é que leva o nome do meu avô hoje em dia, que é José Francisco Constantino. Legal, então, bela homenagem. Obrigado. Realmente. E daí, depois eu fui pro São Vicente um tempo e voltei a morar no mesmo lugar. E tu sabe que o Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial aqui de Itajaí, ele está começando a estudar justamente essa história dos bairros de Itajaí, porque há muita bagunça, desconformidade, como Fiuza Lima, não é um bairro, mas tem placa às vezes como Fiuza Lima, uma localidade. Então vai ser um trabalho dificílimo, no caso, para esse conselho. Eles vão ter que levar em conta os aspectos culturais de cada localidade, porque às vezes a pessoa que mora no Fiuza, ela prefere Fiuza do que Vila, mas tem outros elementos também, às vezes jurídico ou de organização urbana,
E também tem o fator cultural, então vai ter que trabalhar com audiência pública, vai ter que trabalhar com bastante fatores para reorganizar os bairros de Itajaí. E também não deixa de ser um baita trabalho, porque a gente pode reviver até a memória nossa, né? Uhum. E o teatro, quando é que entrou na tua vida, Osmar? Eu comecei a fazer teatro na escola. Eu estudava ali no Newton Cooker, que é próximo à prefeitura. E eu lembro que chegou um professor, que ele já fazia teatro há algum tempo, ele se propôs a dar aula de teatro como voluntário ali no Newton Cooker, Gustavo. E eu não queria, porque eu tinha um trauma que é muito quando o professor ele não tem uma formação artística, que é uma formação que a gente chama de formação estética, de ir até as exposições, ir até peças de teatro e se educar com isso, porque também é uma educação, porque é uma linguagem. Com certeza. Eu tinha muito trauma de teatro, de exposição, de tudo isso, porque eu lembro que a gente tinha que não só ver a peça, a gente não podia ver a peça, a gente tinha que fazer um resumo que valia a nota. Aí eu detestava, porque não era um momento lúdico. Sim, é verdade. Eu, enquanto criança, queria ter um momento lúdico. Não, era mais um exercício de escola. Um ofício, mais do que um prazer, assim. Sim. E daí é isso, acontece esse desserviço, assim, tu ensina a criança que é um trabalho de escola, né? Sim. E daí eu lembro que eu não gostava, mas como eu tinha uma prática que era de ficar criando paródias dos professores, blá blá, e de imitar, os meus amigos achavam engraçado, eles falaram: ah, não, faz esse curso de teatro, eu acho que tu vai bem, assim. Daí eu fiz a primeira peça, que eu morri de nervosismo, lá na escola mesmo, acabei curtindo. Qual que era a peça? Chamava Banquete dos Miseráveis, que é uma peça do Valentim Schmoller, que faz teatro, ele é um dinossauro do teatro itajaiense e catarinense, né? Legal, Schmoller, legal, hein? E então, daí dessa peça, tu começou a estudar cada vez mais daí o teatro. Sei. E quais outras performances que tu tá em andamento, tá em execução, ou tu já executou e gostaria de ressaltar aí? Exclusivamente como performance, eu não executei muito. Sempre tinha... Porque agora que eu tô, inclusive com a Sara, que vai... Hoje estará aqui a Sara Uriarte, isso, no prazer em recebê-lo às 15h15 ou às 16h. A gente ainda não sabe se ela vai fazer a primeira ou a segunda parte do programa, mas hoje à tarde a Sara Uriarte, que tá aqui também com performance também. Ela tá participando da performance e ela tá com uma exposição, uma instalação na Casa de Cultura. I'm also in this street, né? Eu acho isso. Eu também estou nessas ruas. Isso. Legal, maravilhoso. Depois a Sara vai dissertar. Eu até fiz a pergunta errada, na verdade, perguntei quais outras performances, mas como eu não sou do meio, eu ainda não consegui, por mais que tu tenha explicado, e eu entendi, mas não consegui distinguir a questão da performance e o teatro, naturalmente, assim, né? Então, outras peças de teatro que tu fez, que tu realizou... Eu fundei o Coletivo Sem Título, que é o grupo que eu faço parte atualmente com o Adriano Magalhães, em setembro do ano passado. Mas eu já trabalhava desde os 17 anos, já há bastante tempo, uns 7 anos, por aí, com um grupo de teatro chamado Grupo Porto Cênico, aqui de Itajaí, que na verdade foi a minha grande formação. É aquele que fazia o Fernando Pessoa solo, assim? Tinha um Não, que esse fazia... é o Bagagem Cênica. Muito legal também, Muito né? legal. Muito esse bom. é o do Valentim, é o solo do Valentim. Tá certo. O Valentim foi um dos meus professores em teatro também. Eu comecei fazendo um curso de teatro dele e depois fiz o curso com o Porto Cênico e acabei entrando no grupo. O Porto Cênico é um grupo que existe, eles estão comemorando 10 anos esse ano. E é um grupo que eu falo que eu tive não só a minha formação artística nele, como eu me entendi por adulto. Porque eu entrei no grupo com 17 anos. Então, inclusive, a minha formação moral eu tive dentro do grupo. Certo. Eu tive uma grande mestra nesse grupo, que é a Valéria de Oliveira, que é a atriz do grupo, produtora até hoje, atual. E eu fiz as minhas experiências com teatro foram nesse grupo. Eu montei um infantil chamado Devoradores de Livros, que a gente circulou bastante pelo estado. Um outro trabalho chamado Folhetim, que é um trabalho para adolescentes a partir de textos do Luiz Fernando Veríssimo. Legal. E uma contação de história chamada Blabli Blá Blá, né? Esses são trabalhos que a gente estava em repertório, mas eu montei outras peças com o grupo e a gente também tinha um trabalho forte com formação
Então a gente sempre estava dando aula de teatro, de contação de história, de expressão corporal, enfim. Minha grande formação teatral foi no Grupo Porto Cênico. Legal. Teve aqui conosco também o Rafael do Conservatório de Música, e ele falou que Itajaí é uma cidade que tem uma vocação musical. Tu acha que Itajaí tem uma vocação também para dramaturgia, para o teatro, Osmar? Na verdade, eu acho que Itajaí tem uma vocação artística. Falta a gestão, não vou entrar nesse assunto, mas falta um olhar da gestão de perceber isso e perceber os eventos artísticos como calendário da cidade. Porque a gente sempre tem que submeter os projetos às leis de subvenção. Mas assim, se tu sabes da importância desses eventos de artes visuais, de teatro na cidade, se tu compreende isso, além do festival de música, tu compreende que a cidade, e tu transforma isso em calendário, inclusive para as pessoas, vira algo com continuidade. Elas frequentam mais. Eu vejo assim que o público reclama que ele não tem acesso ao calendário e os artistas muitas vezes reclamam que os seus calendários não são respeitados, e divulgados também, sim. tudo. Mas você vê assim, ó, por exemplo, em festivais de teatro estaduais, tem Florianópolis que tem a faculdade de teatro, que tem bastante gente estudando e fazendo teatro lá, não tem o número de grupos participando que tem em Itajaí e Joinville, né? Certo. Então, mesmo com o SIC lá, tudo. É mesmo, porque assim, a nossa organização é outra. Em Itajaí a gente tem a Rede Itajaense de Teatro, que é uma organização de 10 grupos de teatro, que faz o Itajaí em Cartaz, que é um evento que já está na 8ª edição, e faz uma luta política continuada, então a gente tem uma organização outra, diferente da deles. Você que enxerga vai ter uma experiência de como é, na verdade, não enxergar e andar numa rua que você sempre anda enxergando, que no caso é Hercílio Luz. Então você vai perceber cheiro, você vai perceber sons, você vai perceber o relevo da rua, né? E principalmente a questão eu acho, de conseguir confiar no outro, permitir ser guiado. Que isso é uma coisa que eu, pelo menos, tenho um bloqueio do caramba. Sabe aquela brincadeira que tu se deixa cair, que o outro tem que te agarrar e tu tem que confiar no outro? Sim. Isso é difícil, tem que até só na terceira tentativa que tu se solta todo mesmo, né? É porque essa relação que se cria de confiança, ela tá se perdendo, né? Porque a rua, ela tá como não lugar, porque ela é um lugar de passagem do fluxo do dia a dia, né? Tu sempre tem que sair de um lugar e ir para algum lugar, tu não aproveita mais esse espaço que é público, compartilhado, e as pessoas estão cada vez mais fechadas, porque elas têm que cumprir as tarefas sociais delas e não dá muito tempo para interagir, né? É verdade. A própria música individualizada, assim, antigamente a música sempre era uma manifestação coletiva. Sim. E hoje, ou no fone, ou no carro, há uma lógica, parece até construída, perversa, vamos supor, para individualização de tudo. Isso que tu falou é um efeito realmente dos centros urbanos, das cidades, a rua hoje como um local simplesmente de passagem, e não mais de convivência. Antigamente as pessoas, próximo do Natal ou de festa, colocavam suas cadeirinhas na frente da rua. Ali a rua era o ponto de encontro. Sim, e hoje não, é um local de passagem, né? E não só a rua, né? A gente vê na Casa de Cultura, que é um espaço público, as pessoas, eu tô lá sempre, né? Tem até uma brincadeira que eu moro lá. Eu tô sempre lá, trabalhando, enfim. E daí as pessoas, eu observo as pessoas que elas até entram na Casa de Cultura, mas elas não entram na galeria, elas não ficam lá nesse espaço, que às vezes tem uma aula tá tendo aula de piano que dá pra te ouvir, né? Tá tendo várias atividades. E daí eu tenho a impressão que as pessoas não estão aceitando nem os espaços públicos como a Casa de Cultura, enquanto espaço público. E eu faço um convite, gente, sempre tem exposição, sempre tem teatro lá, tem um café lá que é muito bom, aqueles fazendo... Pode entrar, então, vai. Mas entra lá e aproveita as atividades porque é um espaço público. Se a gente não usar esse espaço público, o governo vê que a gente não cria demanda por cultura e ela vai se perdendo. Interessante isso, hein? Ele deve fazer assim, quem que ele procura, qual é a orientação que tu dá pra ele?
A orientação que eu dou é que vá atrás, né? Porque às vezes tu quer fazer curso de teatro e tu espera surgir um flyer, um panfleto de teatro na tua mão. Mas assim, ó, se informa, vai até a Casa de Cultura. O Valentim, que eu falei que é um mestre de muita gente que tá fazendo teatro hoje em dia em Itajaí, ele dá um curso regular a cada semestre. Então vai lá, se informa sobre a data. A Casa de Cultura também tem um curso regular de maior tempo, assim, na Casa de Cultura, né? Então é só se informar. No Sesc também sempre está acontecendo oficina. Os lugares de formação, né? Os lugares que estão dando formação em teatro e, enfim, outras atividades artísticas. Maravilha. E tem algum projeto novo aí? Depois desse, já tem algum engatilhado? Depois desse, o Coletivo Sem Título vai começar a montagem de um espetáculo na linguagem do palhaço, que a gente não tem nome, mas eu vou dirigir e o Adriano Magalhães vai atuar, é um solo, com essa proposta do clown, do palhaço. E vai ser performance também? Não, vai ser mais um espetáculo de teatro, né? Porque tem o personagem. A performance, ele interage com o público, né? O Sim. público não tá ali... Certo, Osmar, nós estamos com 8 horas e 35 minutos aqui, chegando ao final do tempo que nós temos para a entrevista, porque depois segue a programação. As suas considerações finais e o reforço para o convite hoje, às 18 horas, por favor, Osmar. Obrigado. Primeiro eu agradeço muito a vocês pelo convite da entrevista, porque é sempre bom, incrível ter o espaço para divulgar o trabalho artístico, enfim. Obrigado vocês. Hoje, às 6 horas, na Círio Luz, acontece a performance Ensaio sobre a Cegueira, né? Venham assistir, se tiverem a fim de participar, venham como guia, que eu já expliquei essa função de auxiliar os cegos, né? Nessa caminhada. Os pseudos cegos, na verdade. Os pseudos cegos, né? Mas nessa atividade a gente cria eles estão nesse estado dos cegos, né? E, enfim, venham e conversem com a gente pode trocar uma ideia sobre a ação. Tu entrou em contato com alguma associação de deficientes visuais? Não, assim, para ver, às vezes, a percepção deles sobre sua performance, ou o que eles entenderam? Eu não entrei em contato. Talvez eu poderia fazer um trabalho continuado, né? Mas como a gente não tinha uma questão muito... A nosso trabalho é trabalhar mais a comunidade e os outros sentidos. Sim. A gente não entrou muito nessa questão, né? Que eu acho que eu gostaria de fazer um trabalho de maior duração, que não se encerrasse numa performance, com os deficientes visuais em teatro. Daí, talvez em outro momento eu penso num projeto para isso. Osmar, muito obrigado. Estamos vendo que Itajaí tá... Pô, é legal que tem pessoas como tu, com a tua energia, com a tua criatividade, com o teu potencial, Valeu. com a dinâmica, a disciplina, porque também não é só arte, envolve todo um trabalho prático também, sim. né? Assim, que acaba caindo nas burocracias e tudo mais. Mas parabéns, ainda bem que tem gente como tu fazendo acontecer na cidade. Obrigado. Trazendo cultura, trazendo o teatro que existe há séculos e séculos, e a televisão não matou, o rádio não matou, a internet não matou, e nada o matará, né? Não vai matar, porque teatro é a arte do encontro. Legal, maravilha. Esse foi Osmar Domingos, que está com a performance Ensaio sobre a Cegueira, hoje, dia 31 de julho, quinta-feira, na Casa da Cultura, às 18 horas. Fica o convite a todos os ouvintes da Rádio Conceição. Muito obrigado, Osmar. E agora com Sandro Simas, comunicador. Voltamos já em seguida com a nossa programação.